Falando agora um pouquinho sobre as lendas e mitos que o homem criou sobre os koalas ao observar este animal, é preciso dizer que o koala está presente em representações de arte rupestre na Austrália há milênios. Ele é um animal que faz parte do, vamos dizer assim, entre aspas, panteão de animais e figuras importantes e míticas dos aborígenes da Austrália, de muitas culturas aborígenes da Austrália. Essas culturas, elas têm em comum a crença de que antes de tudo existir, havia o mundo dos sonhos, o tempo dos sonhos. Neste tempo dos sonhos, todos os animais e plantas foram criados. E isso é bastante interessante porque o koala ele é muito ligado ao sonho. Ele fica o tempo todo dormindo, ele acessa esse inconsciente a grande maior parte do tempo. Então, ele está bastante ligado à questão do sonho, à questão dessas formas míticas que os habitantes da Austrália originais cultuavam, conversavam, viviam com, né? Porque para eles não estavam separados dessas formas míticas da espiritualidade. A espiritualidade era algo vivo, era algo que se conversava todos os dias. E sim, eles conversavam com os koalas, e sim, eles pediam para os koalas sabedoria para saber quais seriam os melhores caminhos a seguir. Isso é algo que alguns antropólogos registraram, e eu vou deixar aqui alguns artigos nas descrições nos quais vocês podem ler sobre isso. A palavra koala, ela vem de uma língua de um povo que habita Sydney, que eu vou escrever porque a minha pronúncia provavelmente vai ser errada e eu não quero ofender essas culturas tão importantes. Então, este povo, ele deu ao koala o nome que é mais ou menos algo como Gula, ou Gulawan, que significa aquele que não bebe água. Porque, como eu disse para vocês, é muito raro ver um koala beber água. E assim, ele se tornou muito ligado a essa questão da água para os aborígenes, porque eles ficaram realmente muito impactados, né, ao observar que o animal não precisa de água. Se todo mundo precisa de água, é claro que o koala precisa de água e estava tirando essa água das folhas, mas assim, em uma primeira observação, eles falaram como que esse animal não bebe água. Então, muitos mitos e lendas derivaram dessa questão dele não beber água. Em muitos lugares, acreditava-se que o koala não bebia água, que era para proteger as águas e deixar todas as águas para os humanos e para os outros animais. Também, ligados à água, existem mitos de koalas que trazem pessoas de uma ilha para outra remando. Existem mitos de koalas também que são ligados a essa questão da digestão do koala, porque o koala era um animal reverenciado, porém ele era também consumido por algumas sociedades. Claro, de uma forma respeitosa. Ao consumir esse animal, eles perceberam que o seco dele, que eu já falei que esse órgão, né, que é responsável pela digestão das folhas, pela fermentação dessas folhas, né, ele era muito, muito, muito grande. Então, existem mitos em que pontes mitológicas foram feitas com este seco desse animal, com o intestino desses animais, para que os homens pudessem passar de um lado para o outro, pudessem ser salvos e etc. O koala está bastante ligado à proteção e à segurança, também para esses povos. Ele é visto como em muitas culturas como algo ligado à salvação, à nutrição, à água e ao inconsciente. Uma lenda em específico diz que quando houve uma grande seca no mundo, porque secas são comuns na Austrália, né? Grandes incêndios são comuns na Austrália, secas, períodos de secas também. Então, alguns aborígenes acreditam que em um tempo passado houve uma grande seca no mundo, e para que eles fossem salvos dessa seca, eles se transformaram em koalas. Então, eles subiram nas árvores para se alimentar das chuvas que poderiam aparecer ali melhor, ter mais acesso às gotas das chuvas e nunca mais precisar tomar água. Outra lenda, dessa vez não ligada às secas, mas ligado à chegada das águas, ou seja,
quando os oceanos teriam chegado, quando os rios teriam chegado e as pessoas estavam ali, elas não conheciam isso ainda, o primeiro homem criado estava lá e aí, de repente, chegou água de tudo quanto é lado e ele utilizou para se salvar dessas águas um intestino de um coala. Ligado ao arco-íris, que é a expressão das águas no ar, né? Também estão os koalas. Existe uma lenda, mais uma vez, o seco do koala, o intestino do koala, teria sido utilizado por certos povos originários de outras ilhas distantes da Austrália, que teriam chegado à Austrália atravessando uma ponte por vários dias, que era feita do intestino do koala. E assim que todas essas pessoas chegaram à Austrália, este intestino subiu aos céus e se tornou o arco-íris. Uma das lendas mais conhecidas sobre os koalas na Austrália é a lenda do menino Kubur. O menino Kubur perdeu seus pais e teve que morar com seus tios. Em uma área muito árida da Austrália, muito sem água, muito desértica, então os tios eram muito maus e não deixavam o menino Kubur beber água. E toda a água que eles conseguiam, que era pouca, eles guardavam para eles. E aí o menino, para conseguir alguma água, tinha que comer folhas de eucalipto. Um dia, os tios saíram de casa e o menino Kubur achou o pote da água e ficou com medo do que poderia acontecer com ele, subiu em cima de uma árvore para beber essa água. Levou toda a água com ele. Quando os tios chegaram, eles perceberam que o que tinha acontecido e foram atrás do menino e acharam ele na árvore. O menino começou a cantar uma canção e a árvore crescia cada vez mais alto para protegê-lo. Mas os tios lá embaixo começaram a mentir para ele, dizendo que se ele descesse, eles iam dividir a água, que eles nunca mais iam maltratá-lo. E ele resolveu descer. Quando ele desceu, os tios bateram nele, maltrataram o menino e assim, neste momento, houve uma magia e o menino se transformou num koala e conseguiu subir na árvore e fugir dos tios. Os tios ficaram muito bravos e começaram a bater na árvore. A água que estava guardada lá em cima, que o menino tinha levado, começou a jorrar como se fosse um rio enorme, caindo da árvore de eucalipto e afogando os tios. E assim teria nascido o primeiro koala. Como eu disse para vocês, as mães koalas carregam o filhotinho nas costas até que ele seja capaz de se virar sozinho. Elas ficam o tempo todo junto com o filhotinho. Primeiro ele fica na bolsa, depois ele fica nas costas. Elas nunca se separam de seu filhote. Assim, a mãe koala se tornou um exemplo de maternidade para os humanos. E em algumas comunidades aborígenes, as mulheres não consomem carne de koala exatamente por isso. Porque o koala é sagrado para elas e é um exemplo de maternidade. Elas aprendem com as koalas. Existe uma lenda que explica o porquê que os filhotinhos ficam tão grudados assim nas mães koalas. Havia uma comunidade de koalas e nesta comunidade havia uma koala fêmea. Um dia, essa koala fêmea sai e faz amizade com um bunyip. O bunyip é uma criatura folclórica dos aborígenes da Austrália, de muitas comunidades aborígenes australianas, que é uma criatura terrível, uma criatura maldosa, uma criatura que faz muito mal para as pessoas de diversas maneiras, né? Pode até matar as pessoas. E ela faz aí amizade com essa encarnação do mal. Porque os koalas são muito gentis, são gentis até com um ser desse. E os koalas até então estavam achando que, bom, fazer o quê? Mas um dia essa koala teve um koalinha, um bebê. E ela largava esse bebê lá para ir toda noite conversar com o bunyip. E o bebê não estava sendo bem cuidado. Aí os koalas falaram, isso não pode ser, né? Isso não tá certo. E nada convencia aquela koala a voltar. Aí os koalas chamaram o espírito da natureza, que falou, espera que eu vou resolver esse problema. Assim que a koala retornou de uma de suas conversas com o bunyip, ele pegou o filhotinho, colocou nas costas dela de um jeito que ele não iria mais sair dali. E ela ficou muito brava, porque ela não conseguia mais sair para conversar com o bunyip em paz. Ela tinha que cuidar daquele bebê o tempo todo.
e ficar próximo do local onde ela tinha água, comida e proteção. Não podia mais sair por aí para andar. Então, ela ficando muito brava, ela pegou e tentou passar uma argila que é um pouco ardente nos olhos desse bebê, para esse bebê desgrudar dela. E o bebê não desgrudou. E aí, todos os membros da comunidade koala a reprimiram por ter feito isso, porque é uma lei que não se pode maltratar nenhum filhote. Inclusive, esta lei é também um código de conduta entre as mulheres aborígenes de diversas culturas, que se elas fizerem alguma coisa de mal pro bebê delas, elas vão ser realmente punidas, e elas sempre pedem auxílio às divindades, aos espíritos da natureza, para saber se elas devem ou não repreender o bebê delas de alguma forma, ou a criança delas de alguma forma. Fazer mal para uma criança é algo que é totalmente impossível de ser feito dentro da lógica das comunidades aborígenes australianas. Então, se for feito, vai ser realmente punido. E essa história, ela mostra isso. E aí, bom, no final, todos os bebês ainda continuaram com suas mães koalas. Então, foi assim que, na porrada, as mães koalas aprenderam que não pode fazer mal para o filhotinho. Então, essa seria um conto das mães, né, humanas, que elas falam em sua comunidade para ensinar realmente as mães que fazer mal para uma criança é algo inimaginável. Outra crença que se encontra dentro das comunidades australianas é de que, em tempos passados, o koala ele era um animal que habitava a terra, ele seria um animal que faria tocas na terra. E até existe, talvez, alguma verdade biológica nisso, né? Evolutiva nisso. Mas, enfim, eles seriam animais que antes habitavam a terra e que um dia resolveram subir as copas das árvores, porque ao sair desse interior da terra e subir aos céus, eles foram capazes de trazer sabedoria aos humanos. Então, toda vez que os humanos tinham um problema, eles perguntavam aos koalas. Isso também tem muito a ver com a questão da inconsciência, né? O fundo, o baixo da terra também é ligado a essa questão inconsciente. E quando se sobe ao céu, se sobe à claridade, ao consciente. Então, sempre a gente tem um koala ligado a esse mundo do inconsciente, esse mundo dos sonhos, a esse mistério. Que é claro que os europeus estragaram de uma maneira bastante nada a ver, mas pelo menos engraçada. Bem, os europeus nunca tinham visto um koala, eles viram koala assim que eles começaram a fazer incursões para o interior da Austrália, né? Então, as primeiras imagens de koala chegaram à Europa mais ou menos em 1820. E hoje, estes descendentes desses europeus têm uma espécie de lenda urbana para os turistas que vão à Austrália. Porque a Austrália, como vocês sabem, é um local onde habitam inúmeros animais muito peçonhentos, muito perigosos. Tem crocodilos que nadam no mar, tem tubarão branco, tem cobra de todo tipo com veneno terrível, serpentes marinhas com veneno terrível, e por aí vai. Então, os turistas que chegam à Austrália sempre chegam com esse medo. E aí eles criaram uma lenda urbana de que existiria um drop bear, que em português significaria aquele urso que te ataca de cima, que cai da árvore. E esse seria um koala sangrento que cairia da árvore e te atacaria. Que é, enfim, o bicho mais doce e gentil e que incapaz de atacar o humano que existe, né? Mas existe essa lenda urbana que os europeus contribuíram para a figura do koala.